a atingir a sério. Quando se trata de uma doença, primeiro tem que se ver as origens, porque há quem confunda consequências com causas. Nós já estamos parando de consequências. Ficou a impressão que afinal há aqui bastantes pobres, porque têm telemóveis, porque até um quer ter um carro melhor do que o outro. Quanto a mim, na minha opinião, nada mais fácil. E porquê? Afinal, quem é que produz os carros? Quem é que faz os telemóveis? Então os que os fazem não têm direito a usufruir, só fazem para os senhores. Isto aqui não é, efetivamente, aquela luta danada que ele quer ser mais rico, mas o senhor professor deu aqui uma origem dos princípios, como é que aparece, os primeiros pobres, e deu aqui um exemplo, que foi o cristianismo, que foi amigo da pobreza, evitou a pobreza. Também peço muita desculpa ao seu professor, mas não concordo com isto. E porquê? É que enquanto o cristianismo só tinha o poder espiritual, tratar da alma e das coisas, até foi amigo dos pobres. Os pobres, porque até isto já vinha de Jesus Cristo, que é que acabou com os servos da plebe. Tivesse a coragem, não foi por acaso que os mataram, os sumos sacerdotes. Mas, quando precisamente a Igreja tinha só a parte espiritual, até se ligava às suas ovelhas, ao seu povo. Mas em determinada altura, até aquele imperador antes do Constantino, isto para quem é padre, está um padre, deve saber que até é mesmo bom em teologia, ou é que não, eu não tenho estudos nenhum, tenho estudos da vida. Quando veio esse imperador, e que era, salvo erro, o Papa Silvestre, apanhou a lerpa, o seu professor deve saber disso, é historiador e tal, e então um médico, quer perceber que na altura eram professores, eram médicos, tudo, os padres tinham todas essas profissões, aliás, até eram reis. Isto está na Bíblia, o próprio David e o seu filho eram reis. No entanto, tem lá os seus livros da Bíblia. Então, alguém lhes disse, vais ter com o Papa Silvestre, que é o único que pode salvar. E é claro, ninguém quer morrer, lhe deram um pouco novo, com a lerpa, e lá foi. E o Papa propôs-lhe isto bem a respeito da pobreza. Pronto, se eu consigo isso, o representante de Deus lá conseguiu isso, mas se tiver também a temporal, isto é, começava a ter a espiritual e o temporal, portanto, começar a botar a luva aos bens. A partir daí, isto para não estar a alongar muito, todos nós, eu fiz a minha 4ª classe e sabia logo que havia 3 classes. Isto demonstra logo que a Igreja estava muito pouco interessada em realmente acabar com os pobres. Havia as 3 classes, que era o tal temporal, clero, nobreza e povo. O povo já sabe, o decado baixo. O decado baixo. A partir disto, que podia contar muito mais histórias reais, mas por haver, para acabar a tão dizer e pior nascer. Só um é que está morto, éramos 10, estão 9 vivos. Isto era lá, e eu andava a pedir. O senhor disse, porque não se passava fome. Nas aldeias, o povo enchia a barriga. Que falsa questão. Que tanta fome eu passei, que na Páscoa tocava umas tripas. As tripas dos frangos, que eram bem aproveitadinhas, e às vezes a cabeça. E o arrozinho sabia bem, porque era o labrador que chamavam eles uma travessa, mas leva ali ao Manuel para matar a fome. Era assim, meu caro. Ali quem vivia bem continuava a ser o Sr. Abade, que, como sabe, a Igreja apoderou-se de tudo. Ninguém tem a coragem nestas coisas, mas é verdade. Apoderou-se de tudo. E o que nós vemos? Olha, agora gastou-se 40 milhões de euros para fazer a Igreja em Flandres. Para se adorar a Deus, a Bíblia diz que Ele está em todo lado, se calhar, até já me está a julgar, está-me a ouvir. Não era pessoa aquilo. Quantas casas não se faziam para os pobres? Quanta fome não se matava?
Claro que eles têm os telemóveis, eu tenho uma reforma bem pequenina. Olha, tenho 2 telemóveis, estou aqui a ouvir. Tenho 2. Um não pago nada e o outro também pouco pago, mas tenho 2. Sou um homem prevenido, se falhar um, tenho um. Isto, os pais hoje têm necessidade de controlar os seus filhos. A sociedade desenrolou-se de uma tal ordem que a mãe deixa ver onde é que o filho está. Deixa ver, é a droga, é isto. Isso, pelo amor de Deus, não é isso que nos faz pobres. O que nos faz pobres é realmente a sociedade que está montada para isso. É que eles partem daquela triste ideia que realmente se nos desse, eles só nos dão alguns, porque também queria dizer porque o número está a aumentar. Mas a verdadeira questão é não ter emprego. Se não há emprego, se a pessoa não ganha, não tem de onde ele venha, de onde eu via no continente estão professores, estão técnicos de farmácia nas caixas, e que os alunos acham, professor, então, reparem, já vão para isso. É certo que nós temos aqui, vá lá, 10% da mão de obra, também já é imigrantes que vêm para cá. Mas aqui há fome porque continuam a haver cada vez mais ricos e a política é para encher os grandes bolsos. Os grandes bolsos. Essa pergunta vai ser para o professor. Portanto, o senhor professor, desculpe-me, mas tem que ver um pouco, porque na parte espiritual, quando o Papa se criou, você sabe que era casado, tinha a sua mulher, até tinha direito de ter amantes. Os livros dizem isso. Sim. Tinha amante, às vezes o filho da amante lá dizia, olha que o meu filho tem que ser Papa, nem que tivesse 15 anos e tal, o que interessava era que ele fosse. Portanto, eles criaram isto e são os causadores principais. Lá a história de haver muita caridade, que eu sei que há, dão umas migalhas para o povo se ir acomodando. E também queria aqui dizer que tanto os governos anteriores como este, repare, gastaram cerca de 250 milhões de contos a fazer campos de futebol. Isso interessa, e o povo quer que o Porto ganhe, o Benfica, este ou aquele. Vão embrutecer cada vez mais para eles ir lá chamar cornos e filhos da puta uns aos outros, que às vezes, e o desgraçado do árbitro. E é nisto, cultura, que o diga ali Padre Mário para fazer lá o barracão. Portanto, obrigado.